O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Sinto, logo existo. Você deve estar achando que tem alguma coisa errada nesta frase, mas não. Ela é de Damásio, um autor português que questionou justamente o penso, logo existo de Descartes. Não somos seres apenas pensantes, mas também emocionais. Os sentimentos e as emoções tocam a nossa racionalidade, nos levando a determinadas ações e comportamentos. O Ciência de hoje fala sobre emoções e sentimentos. Nossas ações muitas vezes são direcionadas pelo que sentimos. É comum achar que o pensamento vem antes da emoção, mas na verdade eles caminham lado a lado. Existe um autor, que é o Damásio, que diz que o Descartes estava errado quando ele supôs que a gente pensa e por isso existe. Vai supor o contrário. Talvez a gente sinta e por isso a gente existe. É inevitável supor que o que nos mantém coesos, o que nos protege de muitas situações são as emoções. Se não fosse o medo, a gente não teria fugido de um predador num passado longínquo. Se não fosse a alegria, talvez a gente não teria agregados em comunidades grandes, como a gente se mantém agregados. Então, eu acho que existe um papel fundamental para a existência, então, para o nosso sucesso evolutivo. Mas eu creio também que existe um papel fundamental para o nosso bem-estar. Então, acho que não é algo também só biológico ou só evolutivo. Existem várias áreas do conhecimento que estudam as emoções e sentimentos. Uma delas é a neuropsicologia. Para ela, emoções e sentimentos são conceitos diferentes e, ao mesmo tempo, se completam. A emoção é a reação do cérebro a certo estímulo. Já os sentimentos seriam uma conscientização das ações. É o que se chama de metacognição. É importante salientar que emoção e sentimento são duas coisas muito diferentes dentro da história do organismo humano, dentro da história da nossa evolução. Então, as emoções, elas implicam no nosso organismo em algumas reações vegetativas, de sistema nervoso simpático e parasimpático, como, por exemplo, quando você sente a raiva, ou quando você sente a surpresa, ou uma expectativa, que aí você vai ter todas aquelas respostas fisiológicas que o seu organismo é capaz de produzir, que coloca ele em estado de alerta. Então, dilatação da pupila, o sangue vai para a periferia do organismo, enfim, algumas características que vão caracterizar o estado emocional desse organismo, que é diferente do sentimento. O sentimento é uma elaboração, é uma ideia que o ser humano consegue fazer, e eu colocaria até como uma metacognição, que é uma cognição acerca de si mesmo, acerca do que está acontecendo consigo, acerca das emoções e da situação, da condição que o organismo está. E é justamente isso que faz com que o sentimento seja uma característica exclusivamente humana. O homem é o ser que consegue pensar sobre si, e elaborar esses sentimentos acerca das emoções e reações que seu organismo está apresentando. E é bem interessante que, até mesmo ao longo da evolução da espécie, os sentimentos vêm posteriormente às emoções, que são mais inatas ao nosso organismo e ao organismo de outros animais também. Já a área da música define a emoção como a reação a um estímulo no cérebro, e o sentimento seria a reação do corpo a esse estímulo. De um modo geral, o sentimento está ligado a um componente subjetivo da emoção. Então, alguns autores vão dizer que a emoção é uma coisa que acontece no corpo. Então, o nosso cérebro coordena o nosso corpo e, de certa forma, ele vai dispensar uma carga de hormônios que vai controlar nossas ações e tudo mais. O sentimento é como a gente percebe essas reações que acontecem no nosso corpo. E a biologia evolutiva trata os sentimentos como os instintos que nos mantêm vivos. O sentimento faz com que nós sobrevivamos.
Ou seja, não existe sobrevivência de nenhuma espécie sem os sentimentos. Os sentimentos permitem a sobrevivência. Por exemplo, uma mãe gosta de um filho. Esse filho, na maior parte dos casos, vai causar para essa mulher uma série de prejuízos, né? Uma série de limitações durante a gestação, depois perda de matéria, perda de energia durante a amamentação, uma série de limitações. E por que essa mãe simplesmente não despreza esse filho? Assim que nasce, por que essa mãe não joga fora esse filho? Se vai ser motivo de tanto aborrecimento, tanto risco. O parto é um grande motivo de morte, sempre foi e ainda continua sendo, infelizmente. Então, o porquê dessa mãe cuidar desse filho se ele é motivo de tanto prejuízo? Existe um sentimento materno em relação ao filho que faz com que qualquer fêmea, não só a mulher, tenha um gosto, uma satisfação, uma vontade de cuidar dessa criança. E isso é um sentimento instintivo, é um sentimento marcadamente presente em todas essas fêmeas, inclusive na mulher. Agora, como que esta mulher vai cuidar desse filho? Isso vai variar de cultura para cultura. Mas o sentimento de cuidado materno que a mulher tem em relação ao seu filho é um sentimento moldado pela evolução e imprescindível. Se uma mulher pensasse friamente assim, se deve ou não cuidar de um filho seu, esse comportamento dela seria talvez um comportamento bastante inadequado em relação à espécie. Mas cada vez que uma fêmea mamífera ou de outros grupos também tem um filhote, existe junto um sentimento fortíssimo, uma vontade de criar esse filho. Claro que racionalmente a pessoa também pode pensar, né, no futuro, meu filho, minha continuidade, ou meu amparo na velhice, ou qualquer coisa dessas assim, ou outros motivos religiosos para cuidar dos seus filhos. Mas isso está por cima de uma base mais forte que é comum aos homens e aos outros animais. Alegria, tristeza, medo, raiva, amor são sentimentos. Já euforia, depressão, pânico, ódio e paixão são emoções. Então, por exemplo, quando eu me sinto triste, eu sinto que meu corpo está reagindo de uma maneira diferente àquela situação em que eu me encontro, né? O afeto, por sua vez, ele diz respeito mais ou menos os mesmos processos que a emoção, porém de uma maneira muito mais fraca, né? De maneira muito menos intensa, né? O humor, que é uma coisa que acontece também muito com a gente, que vai se estender durante um tempo, geralmente um pouco menos intenso, então uma coisa muito mais leve, mas que vai se estender durante horas, dias, meses, né? Então, quando a gente se sente triste durante muito tempo, a gente fala que a gente está mal-humorado, né? Então, basicamente é isso. É bem interessante. O próprio Damásio, ele coloca os vários níveis de emoções que o organismo é capaz de apresentar e que o ser humano é capaz de processar. São aquelas emoções mais primárias, né, que são, inclusive, ontogeneticamente e filogeneticamente mais primárias para a gente, que são a raiva, a alegria, a tristeza, a surpresa. Sim. Qualquer espécie consegue ter. O ser humano tem as emoções secundárias, né, que são aquelas emoções construídas socialmente, então que despertam reações dentro de um contexto social, né? E ele coloca também, o que é muito interessante, as emoções inconscientes, que são aquelas emoções que funcionam como um pano de fundo que o nosso organismo está apresentando, dentro da qual a gente trabalha, a gente vai vivendo e a gente vai realizando as nossas ações. E todo este misto de situações mexem diretamente com o centro de informações do nosso corpo, o cérebro. Que é bem interessante, que tem uma correlação grande com o próprio funcionamento de algumas estruturas cerebrais, como, por exemplo, o corpo amigdaloide, né, uma estrutura chamada amígdala que está dentro do nosso cérebro, que processa em grande parte emoções de uma forma não conscientizada. Alguns estudos recentes mostram isso. Nosso cérebro, ele tem a capacidade de unir estruturas diferentes para fazer o processamento dessas informações. Então, se você tentar imaginar o cérebro, a porção mais média dele, mais no interior, acima do tronco cerebral,
possui uma série de estruturas formadas pela amígdala, o hipocampo, o tálamo e a parte mais da frente do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que juntos fazem o processamento dessas emoções. Tá? O nosso lobo frontal, o córtex pré-frontal, tem um papel essencial dentro disso, porque as nossas cognições sociais, a capacidade de controlar os nossos impulsos, de fazer julgamento das ações mais adequadas a serem adotadas, estão localizadas no nosso córtex pré-frontal. E depois do intervalo, vamos conhecer mais sobre a ciência dos sentimentos. O Ciência volta já. Será que o amor tem DNA? Uma pesquisa realizada pela geneticista Maria da Graça Bicalho, do Laboratório de Imunogenética da Universidade Federal do Paraná, dá sinal de que a força dos genes pode ser maior do que pensamos na hora de escolher um parceiro. O complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, é uma região do nosso genoma onde ficam vários genes responsáveis pela resposta imunológica do nosso organismo. Analisando casais do ponto de vista biológico, seria bom que homens e mulheres tivessem MHCs diferentes entre si. E parece que levamos isto em conta, mesmo que de forma inconsciente, na hora de escolher um parceiro. Todas as espécies, essa questão biológica do cheiro sinalizar para uma diferença que tem significado evolutivo de gerar descendentes mais adaptados para um contexto de sobrevivência no meio, isso é bem evidente. E a função específica é a reprodução. Então, agora a pergunta que se faz, isso também está acontecendo em humanos? Pode estar acontecendo, mas na nossa sociedade humana, como se diz, tem outros valores que às vezes até se sobrepõem a esse fator biológico da escolha do parceiro e outras questões que mascaram. Por exemplo, valores culturais, que são às vezes até mais fortes do que aquela atração biológica. Às vezes por questões religiosas, por questões econômicas, tem vários outros fatores que mascaram essa escolha preferencial pelo parceiro diferente, porque tem outros quesitos que se sobrepõem mais forte. Mas o que a gente evidenciou por meio desse primeiro estudo e depois de um outro estudo que nós fizemos, é que os casais estão se estruturando mais diferentes um do outro. Então as evidências são nesse sentido de corroborar aquilo que é observado nas outras espécies, de que os pares se estruturam procurando diferente. E existem outras evidências também, outras, por exemplo, uma interpretação num outro contexto, casais que são mais diferentes para o MHC ou para o HLA, eles têm uma taxa maior de abortos de repetição.
Isso é uma outra evidência. Quando eles são muito parecidos, a frequência de abortos de repetição de causa desconhecida também é maior. Isso sinalizando que existe uma pressão evolutiva de que os casais se estruturem, pelo menos para essa região do genoma, né, no sentido de formar pares diferentes. Se isso estiver atuando na espécie humana, como também tem atuado nas outras espécies animais, né, a busca será sempre pelo MHC diferente, porque isso confere uma vantagem evolutiva, né, de descendentes mais saudáveis, melhor adaptados, porque está envolvendo uma parte do genoma que tem muitos genes da resposta imune e que interessa, e eles se comportam melhor. Diante dos resultados, podemos dizer que a parte biológica complementa os sentimentos. Não sentimos apenas com a alma, mas com o biológico também. Ela não pode explicar totalmente essa questão do amor, que é uma questão muito complexa e que envolve outras questões, né, que cabem dentro desse guarda-chuva que nós chamamos de amor, né? Amor é algo muito complexo, envolve outros sentimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, esse componente biológico, visto sob o ponto de vista estritamente biológico, né, de reprodução das espécies, deve também estar operando na espécie humana numa intensidade não muito visível, né, mas que faz parte de um conjunto, né, de quesitos para a escolha de um parceiro ideal. Então, na realidade, a ideia é de que esse componente genético ele atuaria nesse contexto da reprodução à semelhança de feromônios, porque você sabe que feromônios são proteínas voláteis, que elas extrapolam o organismo do indivíduo e elas são sinalizadoras para comunicação sexual nas outras espécies animais. E eles perguntam, mas será que a espécie humana tem isso? Bom, nós temos esse componente genético altamente individualizado. Existem evidências de que nós também temos um odor-tipo característico. Nós temos um aparato nasal, né, com uma estrutura, nós que eu digo a espécie humana, né, com a estrutura capaz de detectar moléculas voláteis semelhantes a feromônios, que é o órgão vômero-nasal, que é um nariz primitivo, que eles falam, né? Então, se nós temos toda essa estrutura, será que ela está ali parada no tempo? Ela deve ainda ter resquícios de funcionamento. Então, esse componente para sinalizar, para formar pares diferentes, porque tem um significado adaptativo para as espécies, né, ele deve estar operando e deve participar desse conjunto de interpretações que cabem sobre esse guarda-chuva que as pessoas chamam de amor, né? Tem esse componente biológico. E os 5 sentidos, visão, tato, olfato, paladar e audição, atuam nesta busca da emoção? Sim, de certa forma, porque acho que o que comunica determinada emoção é uma experiência humana, uma experiência de vida que acontece, né, no nosso cotidiano. Então, não é algo que creio eu que a gente possa delimitar, né, e dizer, então, isso é só auditivo, ou isso é só tátil, ou isso é só visual. Eu creio que todos os sentimentos, todos os sentidos, né, colaboram, né, para o sentimento da emoção, né, porque acontece no corpo como um todo, né, eu acho que não são coisas isoladas. No processo de evolução das espécies, provavelmente isso foi um componente que é bastante selecionado para ser dessa forma, para poder dar certo, entendeu? Então, acho que, apesar de tantas mudanças culturais, de outros valores estarem se integrando a esse conceito para escolher a escolha do par ideal, esse componente biológico também está operando, muito embora as pessoas não tenham nem consciência, porque como se diz, é um componente muito sutil. Ninguém sabe,
Você não tem consciência de que você está escolhendo por causa disso, mas é um componente que faz parte. Uma das formas que nós temos de expressar os nossos sentimentos é através da música. E aqui no Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná tem um núcleo que trabalha exatamente com essa temática, música e sentimentos. Para saber mais sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor Danilo Ramos, que vai fazer uma demonstração para a gente aqui a respeito disso. Professor, então para a gente começar, a raiva, o amor, o ódio, eles podem ser expressados, né, através da música. Sim. Na verdade, o nosso núcleo de pesquisa, o nosso GRUME, é Grupo de Pesquisa Música e Emoção. Nós procuramos investigar como nós, artistas, pianistas ou músicos de outros instrumentos, comunicamos essas emoções. E quais são os recursos que os nossos instrumentos têm para expressar essas emoções, né? É bem certo que ainda não se sabe pela literatura se a intenção das obras musicais é mesmo comunicar essas emoções. Porém, se o músico quiser comunicar essas emoções, como ele vai fazer? Então, no caso, as emoções que você falou, as emoções de alegria, tristeza, amor e raiva, elas podem ser expressas no piano, que é o meu instrumento. O que acontece? Você tem determinadas pistas acústicas que você pode utilizar e que essas pistas elas são distribuídas culturalmente, cada cultura vai ter a sua própria pista acústica. Como o GRUME trabalha com música brasileira, quais são as emoções que podem ser expressas na música brasileira? Por exemplo, se eu quiser tocar para você uma música alegre, eu vou utilizar algumas pistas acústicas, que são um modo maior, um andamento rápido, um ritmo de samba. Reunindo essas pistas acústicas, eu vou conseguir expressar alegria no contexto brasileiro. Mais ou menos assim. Agora, se eu quiser comunicar tristeza num contexto brasileiro, eu vou utilizar outras pistas acústicas. Então, para executar o sambinha de uma nota só, ele estava inserido num contexto musical, que era uma escala maior. Se eu tocar essa escala rápida, eu já vou ter alguma ideia dessa comunicação emocional. Se eu executar essa escala maior, ainda em ritmo de samba, já vai ficar uma coisa mais gingada e etc. Para expressar tristeza, por exemplo, eu utilizo um outro código acústico. Mais ou menos assim. Outro código acústico, ela está inserida numa escala que é menor, ela está inserida num andamento lento, eu trabalho bastante os graves, trabalho com movimentos da mão esquerda e executo a peça num tempo rubato, é onde não tem um tempo definido. Não dá para você contar 1, 2, 3, você fica 1, 2, 3, você vai manipulando essas pistas acústicas e você vai expressando diferentes emoções, se essa for a sua intenção. E por que expressar emoções através da música? Por que os artistas têm essa intenção? Olha, alguns artistas não têm essa intenção, que deixo claro aqui, porque senão os estetas eles vão brigar comigo, né? Mas nós gostamos de comunicar essas emoções pelo seguinte, vou dar um exemplo prático. Você vai fazer um recital, e aí você quer que a pessoa entre no seu recital e ela saia melhor do que ela entrou, ela saia mais feliz com aquela música, ela saia mais satisfeita. Então, se você fizer um recital em que você não tem essa manipulação dessas emoções, você não tem essas nuances emocionais, é bem provável que aquele concerto se torne monótono, então é legal você de repente tocar uma música mais calma, de repente tocar uma música mais alegre e etc. Essa é uma aplicação das pesquisas. Outra aplicação, por exemplo, no cinema. Se você chega a trabalhar com alguém que trabalha com trilhas sonoras, então a pessoa chega para você e fala, olha, eu tenho uma cena assim, e eu gostaria de uma música que se encaixe naquela cena para eu transmitir aquela mensagem que eu gostaria de transmitir no meu filme. Então, o músico vai selecionar peças que tenham essas pistas acústicas. Outro contexto, musicoterapia. Você pode, por exemplo, regular as emoções do seu paciente na hora que ele estiver entrando em consultório. Então, se ele entra realmente assim muito down, você pode utilizar músicas que tenham
conotações mais alegres ou mais serenas, se esse for o objetivo. Então é uma pesquisa que ela é aplicada no cotidiano. Não é o objetivo do nosso grupo aplicar essas pesquisas no cotidiano, mas sim, por meio de estudos científicos, contribuir para essa aplicação. Isso justificaria o porquê, às vezes, quando a gente está alegre, escuta uma música mais alegre, quando está triste, procura escutar uma música mais baixa, mais melancólica. Agora, isso é importante também definir a diferença entre as emoções musicais das outras emoções, porque emoção musical, muitos autores da literatura classificam essas emoções como emoções artificiais, porque você está triste, mas você vai lá e desliga o rádio, e não é a mesma coisa que a perda de um ente querido, por exemplo, que você não consegue se desconectar. Então é uma área muito recente, que está começando a ser estudada agora, ela não tem 50, 60 anos assim, de estudos empíricos e sistemáticos a respeito. Claro que essa questão das músicas e das emoções, elas vêm desde a Grécia Antiga, mas num estudo sistemático, com o uso da tecnologia, ela é bastante recente, então nós temos poucas descobertas a respeito disso. Mas o pouco que tem, a gente já está conseguindo contribuir com a área, que esse é o objetivo do GRUME, contribuir com a área de música e emoção. Professor, tem uma música também que expressa a raiva, né? O senhor pode fazer uma demonstração pra gente? Posso. Uma introdução, por exemplo, né? Mais agressivo, né? Sede de justiça. Exatamente. E você trabalha, no caso da expressão da emoção raiva, você vai trabalhar com dissonâncias e você vai trabalhar com muitos ataques das notas, né? E é uma forma, ou então mesmo com a questão da dinâmica, né? Você trabalhar com fortíssimos, pesado, né? É o que a literatura tem dito a respeito. E que fique claro, isso vale para a cultura brasileira. Nós não sabemos se a aplicação desse código acústico em outras culturas se vai ter a mesma conotação que na nossa cultura. Mas os estudos que nós temos investigados culturais, eles têm dito isso, que na cultura brasileira esse é o código acústico que se aplica para desencadear essas emoções. E cada cultura também tem um código emocional diferente nessa questão da música. A gente pode sentir sentimentos diferentes, né? Sim, e especialmente também com a questão do uso da música naquela cultura, né? Então, durante muito tempo utilizou-se música, por exemplo, para situações de guerra, para comunicação, em situações de sobrevivência, de guerra. Em outras culturas você utiliza a música como elemento estético, em outras culturas como elemento típico daquela nação, né? Uma coisa do nacionalismo, como a música húngara, por exemplo, nós temos a escala húngara, né? Então depende do uso da música, depende de um conjunto de fatores. E é exatamente isso que nós estamos tentando investigar. Quais são os fatores que são mais importantes para cada cultura, para que os músicos consigam expressar as suas emoções. Serenidade, também conseguimos expressar. Serenidade e amor, né? Amor. Então, no caso, assim, se for serenidade, algo que tenha mais relacionado com a natureza, eu executaria um wave, por exemplo, para já lembrar praia, mar, né? Então... São pistas parecidas, mas com uma aplicação de um pouco mais de rubato. Por exemplo... São pistas parecidas, né? Quando a gente procura na literatura estudos sobre a expressão de amor e de serenidade na música, nós encontramos um código acústico semelhante, bem parecido. Outra ciência que estuda os sentimentos é a medicina chinesa, mais especificamente a acupuntura, que entende que os órgãos são como a unidade corpo, alma, espírito. Ah, sim. A acupuntura, ela vem de muito antigo mesmo e hoje a gente vem utilizando e percebendo que os fundamentos da aplicação têm até fundamentos que hoje a ciência pode comprovar. Tá? O que acontece? A acupuntura, através da introdução de uma agulha em centros nervosos periféricos, há um interligamento com as vísceras. Então, é um estímulo periférico que se faz através da pele,
que acaba ativando as vísceras e os órgãos internamente, melhorando ou piorando. Piorando não, porque a gente não tem nenhum caso assim de efeitos colaterais, a não ser que seja aplicado errado, né? Mas então tem um benefício muito grande através do estímulo periférico que a acupuntura pode proporcionar. Liberação de serotonina, liberação de endorfinas, liberação até de uma substância mais forte que a morfina, que é a dinorfina. Então acalma bastante, alivia bastante a dor, e se for uma dor aguda, pode ser interrompido no mesmo momento da colocação da agulha. Para a medicina chinesa, os sentimentos afetam diretamente os nossos órgãos internos. Então, a medicina tradicional chinesa, ela usa muito essa inter-relação entre os órgãos internos e os sentimentos. Isso faz levar ao público essa interconexão entre mente e corpo. É daí que vem isso. O que acontece? Ela tem uma relação mútua entre os sentimentos que podem afetar os órgãos e entre os órgãos que podem afetar os sentimentos. Então, se a gente trabalhar em cima do melhoramento de um órgão, a gente pode melhorar o funcionamento de uma emoção. Mesmo o contrário também. Quando a emoção está muito à flor da pele, como uma tristeza, por exemplo, muito grande, uma agonia, uma aflição muito grande, pode também falhar no processamento normal de um órgão interno. A tristeza afetaria o pulmão, a alegria o coração. Nós temos bem definidos na medicina chinesa em que a tristeza está relacionado com o pulmão, tá? Então o que acontece? Como eu já havia falado, se tiver uma tristeza crônica, uma aflição, esse sentimento de agonia, a pessoa acaba contraindo a musculatura. Como todas as pessoas que a gente vê que entram num processo de adoecimento ansioso ou até depois depressivo, acaba trancando a respiração, forçando a musculatura e não tendo um livre fluxo do qi. O qi, por exemplo, abrindo parênteses, ele acaba fazendo um funcionamento e acaba sendo a força motriz de todos os nossos sistemas e a parte fisiológica, tá? Então, o que acontece? Com a tristeza levada muito tempo, acaba fazendo uma estagnação do qi no pulmão. E isso traz uma piora na respiração e afeta o outro, tá? O que acontece? Além da tristeza, tem o oposto, que é a alegria. A alegria está ligada diretamente ao coração. A alegria excessiva não é bom. Pode afetar negativamente o coração. Não que a alegria não seja boa, né? Então a alegria ela funciona para normalizar todos os nossos funcionamentos vitais, também como os nossos pensamentos. Ela é benéfica, mas se for em excesso, por exemplo, como se você tivesse ouvido uma notícia, você ficado feliz demais, aquilo ia acelerar o batimento cardíaco, iria aumentar, a dilatar os vasos e acabar até, de uma certa forma, esquentando a mente, esquentando o coração. Então, esse é um lado que traria um malefício, tá? Então, a alegria em excesso pode gerar um malefício para o coração. Já o medo prejudicaria o rim e ainda a raiva, o fígado. O medo, ele está relacionado ao rim, tá? Então, se tiver um medo excessivo e esse medo se sustentar, ele pode afetar a parte do rim, certo? Voltando ainda à tristeza, a tristeza pode gerar uma certa estagnação desse qi, que é essa energia nossa que deve fluir solta para que nós tenhamos uma boa saúde. Ela pode até afetar as mamas nas mulheres, causando até nódulos. A maioria dos nódulos há de se supor que seja por conta dessa tristeza, de aflição, de agonia. Então, é um exemplo bem claro que a gente pode chegar da tristeza relacionado com o pulmão, relacionado com, de repente, nódulos nos seios, né? Nódulos nas mamas, e relacionado também ao desenvolvimento de ansiedade, depressão futuramente. Tá? Agora, a raiva, se ela for muito intensa, se ela for
propagada, a ira, ela acaba afetando o nosso fígado. Tá? Então, o que a gente fala? Se o fígado for afetado pela raiva, o fígado ele controla os nossos tendões. Então, há um enrijecimento, tá? E ele está diretamente ligado aos nossos olhos. Faça um teste quando você ficar um pouco irada. Veja se você... Tem muitas pessoas que acabam fazendo isso, viram os olhos para cima e, ai meu Deus, e viram os olhos. Então, esse movimento ocular acaba sendo um sinal para que precise de uma liberação, uma válvula de escape para esse fígado. Por isso que toda a medicina, tanto oriental ou ocidental, ela visa e preconiza o exercício físico, a boa alimentação. Por quê? Veja bem, quando você faz um exercício físico, você aumenta a sua capacidade respiratória. Aumentando a respiração, você tem um maior funcionamento da sua capacidade pulmonar. Certo? A capacidade pulmonar acaba atingindo diretamente os nossos pelos, a nossa lubrificação, porque ele leva esse Qi e umidifica toda a nossa pele. Então, o pulmão tem uma relação direta com a pele também. O Ciência de hoje está acabando, mas você pode conferir este e outros programas em nossas redes sociais. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade.